E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Na nossa última aula, nós vimos aí a parte teórica desse conteúdo, não é? Que é condutores em equilíbrio eletrostático ou capacitância eletrostática. Então nós vimos aí essa parte teórica e agora nós vamos ver algumas questões relacionadas a esse assunto. Como nós vimos lá, nós temos em um condutor esférico, principalmente, nós temos várias possibilidades, não é? E aí agora nós vamos pegar uma questão, no caso essa primeira questão aí, que nós vamos conseguir utilizar praticamente todas as fórmulas aí nessa questão sobre como se fala, o condutor esférico, não é isso? Potencial no condutor esférico. Então vamos ver aí essa primeira questão que diz o seguinte: é dada uma esfera condutora de raio igual a 1 metro, eletrizada e situada no vácuo, ou seja, a nossa constante eletrostática no vácuo, o valor de K0 nessa questão, já que o sistema está no vácuo, está vendo? É 9 por 10 a nona. Em um ponto P que está à distância de 3 metros, olha só, distância de 3 metros do centro da esfera. O campo elétrico tem intensidade de 9 por 10 a menos 2 volts por metro. Com base nesses dados aí, determine. Letra A carga elétrica Q distribuída pela superfície da esfera, admitindo que Q é maior que zero. O potencial elétrico no ponto P à distância de 3 metros do centro. Letra C. O potencial elétrico em qualquer ponto interno da superfície e da superfície. A intensidade do campo elétrico num ponto da superfície e a intensidade do campo elétrico num ponto externo e bem próximo à superfície. Então nós temos aí 5 alternativas nessa questão. E nós vamos ver cada uma delas agora, ok? Então na primeira aí, na letra A, nós vamos ver a carga elétrica distribuída pela superfície desse material. Para essa questão nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. E externo é igual a K0 vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Então, nós temos dados aí para essa questão que E externo, tá vendo? A intensidade do campo elétrico na parte externa é de 9 por 10 a menos 2 volts por metro, esse dado aqui está lá na questão, e a distância de 3 metros, certo? São os dois dados relevantes para essa alternativa. Lembrando que K0, o sistema está no vácuo, vai ser 9 por 10 a nona, ok? Então aí, substituindo a nossa fórmula, nós temos que E externo é 9 por 10 a nona, é 9 por 10 a menos 2, K0 é 9 por 10 a nona, que eu não sei, não importa se seja positivo ou negativo o resultado, ela vai estar em módulo, e a distância é 3, certo? Elevado ao quadrado. Então o primeiro passo aí é resolver a potência aqui, repete tudo, e 3 vezes 3 é igual a 9, tá vendo? Só resolvi isso aqui, ó. 3 vezes 3 é igual a 9. O nosso próximo passo aí é inverter a nossa fórmula para achar o valor de Q. Então, Q vai para o início. Lembra aquele esquema, o que está só vai ficar em cima, ó. Então, 9 vezes por 10 a menos 2 vezes 9, ó. Então, esse junta esse daqui com esse daqui, tá vendo? Iremos juntar esses dois. E o 9 por 10 a nona que está acompanhado vai para baixo. Então, Q é igual a 9 por 10 a menos 2 dividido por 9, vezes 9, perdão, dividido por 9 por 10 a nona. Então, aí, resolvendo essa questão, nós vamos fazer 9 vezes 9, aqui 9 vezes 9, que dá 81, por 10 a menos 2, e 81 dividido por 9 vai ser igual a 9. Lembrando que aqui está positivo, quando eu fizer a divisão ele sobe e inverte o sinal, vai negativo. Então, menos 9 com menos 2 vai ser igual
a menos 11. Então, na letra A da nossa questão, o valor de Q é 9 por 10 a menos 11 coulombs. Ok? Já na letra B da questão, ele quer saber o potencial em um ponto P a distância de 3 metros do centro. V externo, que é o potencial elétrico, é V externo, é a voltagem desse material no ponto externo, constante, a carga e a distância. Então, como dados aí, nós achamos que o valor de Q que nós vamos utilizar aqui, nós já achamos na questão anterior, que é 9 por 10 a menos 11, e a distância nós já temos lá no enunciado da questão, que é 3 metros. K0 nós já sabemos qual é o valor, não é? Então, substituindo aí, V externo é igual a 9 por 10 a nona, vezes 9 por 10 a menos 11, dividido por 3. E aí, primeiro passo aqui, eu vou multiplicar esses dois, tá vendo? 9 vezes 9, que dá 81, não é? 9 vezes 9, 81 por 10. E aí tem um 11 negativo, estou devendo 11. Paguei 9 e fiquei devendo 2, não é isso? Então, vai dar 81 por 10 a menos 2, dividido por 3, que não fez nada com ele, simplesmente trouxe para cá. Então, V externo é igual a 81 dividido por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Lembrando que conserva aqui a base e a potência. Então, 27 por 10 a menos 2. Para simplificar aí a questão, deixou aí em notação científica, tá vendo? Menor que 10 e maior que 1, né? Então, 2,7 por 10 a menos 1 volts é o valor do potencial elétrico nesse ponto que está a 3 metros do centro dessa esfera. Na letra C, ele diz o seguinte: o potencial em qualquer ponto interno e da superfície. Então, eu quero saber em qualquer ponto interno e da superfície dessa esfera aí. Então, V é igual a K0 vezes Q sobre R. Então, nós já sabemos aí o valor de Q, o valor de raio, né, que foi dado na questão lá, que é 1 metro, o valor de Q nós achamos aqui na letra A, na questão, e aí nós vamos fazer o seguinte, substituir 9 por 10 a nona vezes 9 por 10 a menos 11 dividido por 1. Então, esse 1 aqui eu não preciso nem estar utilizando, eu posso eliminar logo ele, porque qualquer número, o resultado que der aqui em cima dividido por 1 vai dar ele mesmo, né? Mas vamos seguir o passo a passo aí da questão. Então, 9 vezes 9 dá 81, 11 menos 9, menos 2, né? Menos 11 menos 9 vai dar menos 2. Então, o nosso resultado dá 81 por 10 a menos 2 volts por metro. É só o potencial elétrico em qualquer ponto. E aí, para deixar também notação científica, V é igual a 8,1 por 10 a menos 1 volts. Se você quiser simplificar ainda essa questão, seria 0,81 volts. Poderia eliminar, dividir por 10, ou então andar uma casa para a esquerda e tirar o 10 aí. Ok? E aí, na letra C da questão, na letra B, perdão, a C nós acabamos de resolver, ele diz que ele quer saber a intensidade do campo elétrico em um ponto da superfície. Olha só, é sup. A intensidade desse campo elétrico na superfície é igual a meio, no caso 1 sobre 2, vezes K0, vezes Q dividido pelo raio ao quadrado. Então, nós temos aí os dados da questão, né, que é o valor de Q e do raio, o valor da constante eu não vou estar botando, porque vocês têm que estar internalizando que a constante eletrostática, quando esse sistema está no vácuo, é 9 por 10 a nona, e esse número não se altera. Então, E sup é igual a 1 sobre 2 vezes 9 por 10 a nona, vezes 9 por 10 a menos 11, dividido por 1 ao quadrado. Então, fica 9 vezes 1 vezes 9 vezes 9, que dá 81. 1 ao quadrado vai dar 1, 2 vezes 1, 2. Então, 81 por 10 a menos 2, dividido por 2. Logo, E sup vai ser igual a 40,5 por 10 a menos 2 volts por metro, que é a intensidade do campo elétrico. E aí, simplificando aí a nossa questão, né, deixando em notação científica, E sup é igual a 4,05 por 10 a menos 1 volts por metro. Lembrando que sup está falando de superfície, não é? É a superfície.
dessa esfera aí. Na letra E, ele quer a intensidade do campo elétrico num ponto externo e bem próximo à superfície. Então, é próximo, a intensidade desse campo elétrico próximo, que é igual a K0 vezes Q dividido pelo raio ao quadrado. Essas fórmulas elas estão na nossa videoaula descrita, onde nós vamos utilizar cada uma delas, ok? Nós estamos aqui apenas aplicando ela a uma questão prática, mas a teoria já foi explicada na aula anterior. Então, substituindo aí... Ah, sim, tem um detalhe. Nessa questão aqui, eu posso fazer ela de forma mais simples. Ou seja, é próximo, em vez de usar essa fórmula toda aqui, eu sei que é próximo duas vezes sup, é o E da superfície. Então é muito mais prático fazer isso aqui, né? Em vez de fazer esse cálculo todo, botar K0, que 9 por 10 a nona, vezes 9 por 10 a menos 11, vai dar 81, dividido por o raio ao quadrado. Então, 1 ao quadrado que vai dar 1, então é melhor a gente fazer isso aqui direto nesse ponto aqui. Por quê? 9 vezes 9 daria 81, né? Menos 11 e 9 aqui daria menos 2. 81 por 10 a menos 2, dividido por 1. Então, se eu fosse simplificar aqui, essa conta aqui todinha daria 8,1 por 10 a menos 1, certo? Volts por metros. Mas a gente não precisa fazer porque eu já tenho o valor de E sup na questão anterior. Tá vendo? É 4,05 por 10 a menos 1. E aí basta eu multiplicar esse valor por 2. Então, é próximo é igual a 2 vezes 4,05 por 10 a menos 1. Logo, é próximo é igual a 8,1 por 10 a menos 11. Claro, eu posso fazer, se na questão, se eu tivesse feito, se fosse um outro exemplo, que eu não tivesse sup na superfície, a intensidade do campo elétrico na superfície dessa esfera, aí sim eu utilizaria essa aqui. Mas no caso de ter, né, já ter encontrado esse valor, não é necessário a gente fazer esse cálculo aqui, ok? Então, na nossa questão aí, é próximo ou igual a 8,1 por 10 a menos 1 volts por metro, que é a unidade de medida aí. A próxima questão, ela diz o seguinte: uma esfera metálica de raio igual a 50 centímetros está uniformemente eletrizada com carga positiva de 25 microcoulombs. Considere que ela esteja no vácuo e determine. Então, aí nessa questão, nós vamos considerar que esse sistema está no vácuo, ok? Então, o que é que diz aí? Nós já sabemos aqui que é 25 microcoulombs. Isso daqui, microcoulombs, é igual a 10 a menos 6, ok? Já sabemos aí que é 10 a menos 6. Então, vamos substituir na nossa questão para a gente encontrar o nosso resultado, que na letra A ele pede o potencial elétrico e a densidade elétrica superficial. Olha só que a área da esfera, tá vendo, da superfície esférica, ela é dada da seguinte forma: 4πr ao quadrado. Então, para encontrar a área de uma superfície esférica, 4 vezes π vezes r ao quadrado. Então, vamos aí à nossa primeira alternativa, que é a densidade elétrica superficial. Então, V é igual a K0, ó, V sup aí, tá vendo? Se nessa questão eu tivesse achado o próximo, se fosse pedindo o próximo, nessa questão eu não precisava fazer todo aquele cálculo, basta pegar o resultado daqui e utilizar na outra questão aí. Então, nós temos como dados aí, né, para essa questão 25 microcoulombs e 50 centímetros. Lembrando que o raio ou distância tem que estar sempre em metros. Então, vou dividir aqui por 100, não é isso? Já que um metro tem 100 centímetros, e para converter centímetros para metro, basta pegar o valor que eu tenho em centímetros e dividir por 100. Então, 50 dividido por 100, 0,5 metros.
Vamos substituir na nossa fórmula agora para a gente ver como que fica. K0, 9 por 10 a nona. Q é 25 por 10 a menos 6. E o raio é 0,5. Então, 9 vezes 25 vai dar 225. E aqui eu tenho 9 positivo e 6 negativo. Vou conservar a base de 10. E 9 menos 6 fica com 3 positivo dividido por 0,5. Logo V vai ser igual a 225 dividido por 0,5, que vai dar 450 por 10 ao cubo volts. Esse valor aí seria 450 mil volts nessa questão. Então V, a densidade elétrica superficial é igual a... Botou também notação científica, tá vendo? Andei 2 casas para a esquerda. Se tratando de um expoente positivo, eu acrescento 2 números no expoente. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, V é igual a 4,5 por 10 a quinta volts. E aí, na letra B, ele pede a densidade elétrica superficial. Vamos encontrar a área, claro, desse material, não é? Então, densidade elétrica superficial, não é esse símbolozinho aqui, ó, grego, que significa densidade elétrica superficial igual a carga dividido pela área. Então, substituindo aí, Q é igual a 25 por 10 a menos C, e a área é 4 vezes 3,14 vezes o raio, que é 50 centímetros, convertido para metro, 0,5 ao quadrado. Então, seguindo aí a ordem matemática, vamos resolver primeiro os números que têm expoente. 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. E agora multiplica tudo. 4, né? A gente vai multiplicar aqui o 4, deixa eu só apagar aqui embaixo. O 4 vezes 3,14 vezes 0,25. Multiplica tudo aqui, que vai ser igual a 3,14. Então, logo, a nossa densidade superficial, elétrica superficial, vai ser 25 por 10 a menos 6, dividido por 3,14. Então, dividindo aí 25 por 3,14, vai ser aproximadamente, olha só, nosso número não vai dar exato, vai dar uma dízima, 7,96 por 10 a menos 6 coulombs por metros quadrados. Lembra que eu falo com vocês, nós vamos sempre considerar 2 números após a vírgula. Então, 7,96 é o nosso resultado aí da letra B. A nossa próxima questão, ela diz o seguinte: uma esfera condutora de raio de 1,6 centímetros, inicialmente neutra, tem massa igual a 2,13225 gramas, quando medida numa balança eletrônica digital de grande precisão. Lembrando que uma balança eletrônica de grande precisão, olha só, ela vai ter uma variação de 0,00001 grama. É muito próximo aí, é um número quase bem significante se eu fosse medir qualquer material de valor maior. Então, qual a menor quantidade de elétrons que seria necessário fornecer para essa esfera para que a balança pudesse registrar o respectivo acréscimo de massa, despreze eventuais interações elétricas com outros corpos, ou seja, outros corpos que estejam próximo desse sistema. Por exemplo, eu não vou considerar o corpo da balança e os outros materiais que estejam próximos, apenas o que foi colocado aí, apenas a massa desse material que foi colocado, certo? Supondo, letra B, supondo a esfera neutra, qual a quantidade de elétrons que deve ser retirada dessa esfera para que o potencial elétrico em seu interior seja de 0,9 volts. Nós temos alguns dados aqui embaixo que é bem interessante, a gente precisa estar relembrando. A massa de um elétron, que é 1,0 por 10 a menos 31 quilogramas. A carga de um elétron, não é?
pode ser, botei Q aqui para facilitar o nosso entendimento, mas seria um E, né? A carga de um elétron seria um E minúsculo, que é menos 1,6 por 10 a menos 19, e considerando que esse sistema está no vácuo, tá vendo? Não vai ter interação com outro meio, a nossa constante é 9 por 10 a nona. Então, para a letra A dessa questão, nós temos o seguinte: N, que é o número de elétrons, é igual a variação de massa vezes dividido pela massa de um elétron. Então, olha só, como eu falei para vocês, essa variação ela é dada da seguinte forma: se a balança mede 2,13225 gramas para a massa da esfera, isso significa que ela pode acusar uma variação de massa, tá vendo a variação de massa, de 0,0001 gramas. Ou botando esse valor aqui em potência, em notação científica, 10 a menos 5 gramas, que é igual a variação, tá vendo, de massa. E aí sim, nós estamos aqui em gramas, para converter para quilogramas a gente acrescenta 10 a menos 3. Então 10 a menos 5 mais 10 a menos 3 é igual a 10 a menos 8 quilogramas, a variação de massa aí desse material, certo? A massa de elétron, o número de elétrons que a esfera deve receber para acusar essa variação de massa deve ser, e aí nós vamos fazer o seguinte: N, que é o número de elétrons, é igual a 10 oitava, tá vendo que é a variação de massa que nós encontramos aqui, certo? Que é, como eu falei para vocês, peguei em gramas, né, 10 a menos 5, e transformei para quilogramas. Multiplica esse valor aí por 10, ou soma aí por 10 a menos 3. Então 10 a menos 5 mais 10 a menos 3 é igual a 10 a menos 8. Lembre aí que aqui eu tenho o número 1 aqui, nas entrelinhas aí, né? Quando não tem o número 1, não é necessário eu estar colocando. Então, ó, tenho aqui 1,0. Então, 1 dividido por 1 vai dar 1. Então, aqui, ó, não preciso colocar, corto isso daqui, tá vendo? E aí, vou fazer o seguinte: 1 dividido por 1 dá 1, não precisa estar colocando. E aí, esse 10 a menos 3 que está negativo, ele vai subir positivo, ó. Está negativo, ele sobe positivo, fica 10 a 31ª. Então, 31 menos 8, N vai ser igual a 10 a 23ª potência elétrons. Então, aí um número gigantesco, né, o número de elétrons necessário para ser colocado aí. Analise aí que depois que eu tenho o número 1, né, e eu vou ter 23 zeros aí depois desse número 1, né? É os zilhões da vida aí, né? Um número gigantesco, certo? Por isso que a gente coloca em notação científica ou em forma de potência para simplificar essa questão. Então, o nosso resultado, o número de elétrons necessário aí é 10 a 23ª potência, ok? Vamos ver aí a letra B dessa questão, que diz aí: supondo a esfera neutra, qual a quantidade de elétrons que deve ser retirada dessa esfera para que o potencial elétrico no seu interior seja de 9 volts? V igual a K0 vezes Q dividido pelo raio, não é? Lembrando aí nossos dados, a massa do elétron está aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode consultar. E já disse que V, está vendo, o valor de V é 0,90 e o raio é igual a 1,6 centímetros, convertendo para metros. E aí, para não deixar 0,016, eu prefiro colocar em forma de potência, né? Para converter de centímetros para metros. Se eu não quiser fazer divisão por 100, eu acrescento 10 a menos 2 aí na frente, que vai dar a mesma coisa, ok? Então, até para resolver as questões fica mais fácil colocando em forma de potência. Então, 0,9, o valor de V, substituindo aqui, ó, que é igual a 9 por 10 a nona vezes Q, dividido por 1,6 por 10 a menos 2. E aí agora eu vou trazer esse Q para o início. Tá vendo? Se eu quisesse fazer assim, gente, ó, 9 por 10 a nona vezes Q, 9 por 10 a nona Q. Então, esses dois aqui vêm para o início e esses dois aqui, ó, ficam multiplicando. Então, ó, esse
vou multiplicar com esse, e esse eu multiplico com esse, certo? Então, fazendo a nossa inversão, 9 por 10 a nona Q é igual a 0,90 vezes 1,6 por 10 a menos 2. Aí eu vou repetir o início aí, 9 por 10 a nona Q, e vou multiplicar o 0,90 vezes 1,6 por 10 a menos 2, que vai dar 1,44 por 10 a menos 2. Aí aquele velho esquemazinho que eu falo para vocês, ó. O que falta encontrar vai para o início, o que está só fica em cima, e o que está acompanhado da letra fica embaixo. Então, Q é igual a 1,44 por 10 a menos 2 dividido por 9 por 10 a nona. A nossa divisão vai dar o seguinte, 1,44 dividido por 9 vai dar 0,16. E aí o nosso expoente aqui está positivo, ele vai subir negativo. Então vai ficar menos 9 mais menos 2, menos 11. Então Q é igual a 0,16 por 10 a menos 11. E para simplificar aí a questão, eu posso deixar que Q é igual a 1,2 por 10 a menos 12 coulombs. Ou se eu quisesse colocar, lembrando que eu tenho 10 a menos 12 aqui, ó. Então 10 a menos 12 é picocoulombs. Tá vendo? Bastaria botar PC aqui no lugar de 10 a menos 2, que o nosso resultado estaria correto também, ok? Vamos ver aí a próxima questão, que ela diz o seguinte: qual deve ser o raio de uma esfera condutora para que, no vácuo, lembrando, se ela está no vácuo, a minha constante eletrostática vai ser 9 por 10 a nona, ela tenha capacitância de 1 farad. Lembrando aí que nós já estamos no assunto de capacitância eletrostática, e aí nós vamos ver um condutor isolado, certo? Então, como dado aí, nós temos K0, né, que é 9 por 10 a nona, e a capacitância desse material é igual. A capacitância eletrostática ela é diretamente proporcional ao raio e inversamente proporcional à constante eletrostática no vácuo desse material. Logo, o valor de C, tá vendo que a capacitância, essa capacitância C é igual a 1 farad, não é isso? Nós já temos aí 1 farad. Então, nós vamos encontrar aí nessa questão o raio para essa questão. Então, é só inverter aí, ó, o R vai para o início, né? E fica da seguinte forma, R é igual a 9 por 10 a nona, dividido por 1. Aí é só cortar o 1, né, que qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo. O nosso raio aí vai ser de 9 por 10 a nona metros. Ok? Não botei a unidade de medida, mas esse raio aí, como eu falei para vocês, vai ter sempre que ser em metros. É um raio bem grande, não é isso? Nossa próxima questão diz o seguinte: um condutor isolado possui carga elétrica de 1 microcoulombs, ou seja, 10 a menos 6 coulombs. E potencial elétrico, lembrando que potencial elétrico é de 1000 volts, não é? Está aqui 10 ao cubo já simplificado. Se sua carga for alterada para Q', está vendo a próxima carga, 1,2 microcoulombs, ou seja, 1,2 por 10 a menos 6, qual será o seu novo potencial? Qual será o valor de V' nessa questão? Então, C é igual a Q sobre V, que vai ser igual a Q' sobre V'. Então, eu posso simplesmente eliminar esse C aqui, ó, e vai ficar que Q sobre V é igual a Q' sobre V'. Substituindo aí os nossos dados, nós vamos ter 10 a menos 6 dividido por 10 ao cubo, que é igual a 1,2 por 10 a menos 6 vezes V ao quadrado. Aí a gente faz aquele famoso cruz-credo, né? Meio pelos extremos. 10 a menos 6 vezes V, 10 a menos 6 V', e 10 ao cubo vezes 1,2 por 10 a menos 6 vai ficar 1,2 por 10 a menos 3, certo? Lembrando que na multiplicação os expoentes se somam. Então aquele esquema agora, ó,
o que está faltando vai para o início, o que está só fica em cima e o que está acompanhado da letra vai para baixo, não é? Então vai ficar o seguinte, V é igual a 1,2 por 10, ou perdão, eu inverti aqui, uma pequena inversão aqui, deixa eu só consertar essa questão aqui, um minutinho, que fica esse 1,2 por 10 a menos 6, ele é em cima, né? E o 10 a menos 3, aqui ele vai ficar embaixo, certo? O 10 a menos 3 vai ficar embaixo. E eu acabei colocando ele em cima, que na hora de montar eu substituí errado. Vamos fazer a nossa correção aqui rapidinho e a gente volta para a nossa alternativa lá. Rapidinho. Espera aí que o negócio bagunçou aqui, né? Então aqui, ó, 1,2 por 10 a menos 3, não é isso? Por 10 a menos 3. E aproveitar e corrigir aqui também, que aqui vai ficar menos a menos 6, aqui está certo, ok? Então, vamos só colocar aqui o nosso resultado e vamos voltar para a questão. Então, o que acontece? Agora está certo, né? 1,2 dividido por 1, né? Eu tenho 1 aqui, oculto, né? Não preciso estar colocando. Então, 1,2 dividido por 1 vai dar 1,2. O 10 a menos 6, ele está negativo, ele sobe positivo. Então, fica 10 a sexta. Então, estou devendo, eu estou com 3 de saldo e estou devendo apenas 3. Eu paguei aqui, fiquei com R$3 no bolso. Então, assim, 10 a sexta mais 10 a menos 3 fica 10 ao cubo. Ou seja, a nossa voltagem aqui seria 1.200 volts. Lembrando que a voltagem inicial, né, V era igual a 1.000 volts e V' é igual a 1.200 volts. Está aqui em notação científica 1,2 por 10 ao cubo. A próxima questão diz o seguinte: dois condutores bem afastados, ou seja, uma distância bem grande entre eles, de capacitância C1, está vendo a capacitância do primeiro condutor é 0,01 microfarad, e aí, gente, micro segue o mesmo conceito, tá? Micro é 10 a menos 6, pode ser volts, ampere, coulomb, qualquer coisa que a gente esteja estudando, certo? Então 0,1 por 10 a menos 6, e C2 é igual a 0,04 microcoulombs, logo C2 é igual a 0,04 por 10 a menos 6. Estão eletrizados com cargas. Q1 é igual a 400 microcoulombs, 400 por 10 a menos 6, e Q2 é 600 microcoulombs, 600 por 10 a menos 6, respectivamente. Ligando-os por meio de um fio metálico, quais serão as novas cargas e o novo potencial dos condutores? Lembrando que para achar o valor de V, nós vamos ter Q1 mais Q2 dividido por C1 mais C2, certo? Então, V é diretamente proporcional à soma das cargas e inversamente proporcional à soma dos capacitores que estão nesse sistema, certo? Então, substituindo aí, 400 por 10 a menos 6 mais 600 por 10 a menos 6, dividido por 0,01 por 10 a menos 6 mais 0,04 por 10 a menos 6. Lembrando que eu tenho aqui, ó, positivo, tá vendo? Ou negativo, embaixo negativo. Quando eu inverter, ele vai positivo, neutraliza um com o outro. Aqui também está positivo, negativo, aqui também está negativo. Quando ele for subir, vai subir positivo, neutraliza com o outro. Então posso eliminar tudo isso aqui, ó. Os 10 a menos 6, eu posso eliminar todos e nosso resultado, o nosso cálculo vai ficar assim: 400 mais 600 dividido por 0,1 mais 0,04. Então aí, simplificando nossa questão, V vai ficar igual a 400 mais 600 vai dar 1.000 e 0,01 mais 0,04 vai dar 0,05.
Então, dividindo aí 1000 por 0,05, V vai ser igual a 20.000 volts, certo? Então, o novo potencial desse material aí, nessa primeira questão está perguntando as novas cargas e o novo potencial desses condutores, o potencial deles aí vai ser igual a 20.000 volts, e aí botando em notação científica, V é igual a 2 por 10 a quarta, certo? Tem aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Então, potência sempre de 10 em física. Lembra que nós não trabalhamos com outra potência, então 2 por 10 a quarta, ok? O potencial elétrico. E aí agora nós vamos encontrar o valor das novas cargas aí para esse sistema. Q' 1, né, que é igual ao capacitor 1 vezes a voltagem. Então, Q1' ou Q'1, né, é igual a 0,01 por 10 a menos 6 vezes 2 por 10 a quarta. Então, só vou multiplicar aqui ó, o 0,01 multiplicado por 2, né, que vai dar 0,02. Vou manter a minha potência de 10 e vou pegar 6, estou devendo 6 aqui, tem um 4 para pagar, fiquei devendo apenas 2. Então, Q1 é igual a 0,02 por 10 a menos 2 coulombs, ou se eu quiser simplificar aí a nossa questão, Q1 vai ser igual a 2 por 10 a menos 2 coulombs, certo? Há um detalhe aqui, está errado, tá vendo? Eu andei duas casas para cá, então eu vou aumentar 2 no expoente. Então, o nosso resultado aí não vai ser, como se fala, 10 a menos 2. Vai ser 10 a menos 4, ok? Eu botei aí, na hora de digitar, eu coloquei o nosso resultado aí errado. Deixa eu só corrigir ele aqui rapidinho. Vamos corrigir esse negócio aí rapidinho. Aqui. Aqui por 10 a quarta, ok. Então, eu andei duas casas para cá. E aí vai ficar menos 4. Voltando aí para a nossa questão. Q2 vai ser igual a 0,04, que é o valor de C2, tá vendo? Vezes 2 por 10 a menos 4. E aí, o nosso resultado vai dar 0,08 por 10 a menos 2. Se eu fosse resolver aí nossa questão, eu copiei e colei de lá para cá, e aqui também ficou 2, e seria menos 4 aí na nossa questão. Então, os nossos resultados vai dar, nós temos aí, se eu fosse converter para microcoulombs, não é? Eu tenho 2 por 10 a menos 4, acrescentei 2 zeros, ficou 10 a menos 6, 200 microcoulombs, e aqui 10 a menos 4, eu acrescentei aqui mais 2 zeros, tá vendo? Ficou 800 por 10 a menos 6, 200 por 10 a menos 6 e 800 por 10 a menos 6. Só foi colocado aqui, gente. Se vocês forem buscar aí no livro de vocês a resposta, essa questão, ele vai estar desse jeito, 200 microcoulombs e 800 microcoulombs. Mas vocês não precisam fazer isso, né? Se estiver resolvendo a questão, pode parar por aqui mesmo, ó. 8 por 10 a menos 4 e 2 por 10 a menos 4, que a resposta está correta, ok? Não precisa a gente estar quebrando muito a cabeça com essa questão aí não. Pode parar aí do jeito que deu. Tanto faz esse resultado como esse. É a mesma coisa, ok? Então assim, a próxima questão aí, ela diz o seguinte, que dois condutores... Não, eu repeti aqui. A questão é a mesma questão, só os resultados dela aqui. Que V é igual a 2 por 10 a menos 4. Ou, perdão... V é igual a 2 por 10 a quarta volts, 20.000 volts. Q1 é 200 microcoulombs e Q2 é igual a 800 microcoulombs, ok? Então, assim, espero que tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, chama lá no grupo, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês em relação a esse conteúdo, ok? Até
Até a próxima, que nós vamos fazer aí uma atividade sobre esse conteúdo aí que nós acabamos de ver nessas duas últimas aulas. Até mais.